paz do Senhor para meus irmãos, a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja para com todos. Quero desejar um domingo abençoado para todos, que Deus possa realizar os desejos dos vossos corações, conforme a vontade de Deus. Quero aqui, nesse domingo, continuar agradecendo a Deus pela minha vida, pela tua vida, que Deus possa realizar o desejo de cada coração conforme a vontade dele. Amém? Quero saber se você é feliz, se você está feliz na presença de Deus, como você se encontra, se você tem sido grato a Deus por tudo que Deus tem lhe feito, tudo que Deus tem lhe proporcionado. Amém? Hoje eu quero trazer para você alguns versículos que se encontram na Palavra de Deus, no capítulo 15 do quarto Evangelho de João. É um dia propício para isso, um dia bom, dia de domingo, que muitos estão em casa, porque muitas das vezes nós lemos a Palavra do Senhor, mas não entendemos o que está escrito e o que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Amém? Antes de tudo, quero te convidar para nós orarmos. Vou ser breve no vídeo, que vocês têm muitas coisas para fazer, dia de hoje, teria para fazer os seus afazeres, mas eu te convido para orar comigo. Essa oração é a oração universal a qual Jesus Cristo ensinou ao seu discípulo, também para nós nos dias de hoje. Quero dizer para você que se nós não obedecermos a palavra do Senhor, nós também não obedecemos ao Senhor. Porque nós escutamos a palavra, temos a palavra conosco, e Ele fala conosco através da sua palavra. Por isso eu quero aqui te convidar para orar comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Teu é o reino, a glória, a força, o poder, a misericórdia e a compaixão. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, pela graça do teu Espírito e pelo teu grande amor para conosco. Nos livra da bala perdida do homem sanguinário, nos livra da mentira, da inveja, nos livra de todo o mal, Senhor. Nos guarda e nos protege. Nós te pedimos em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Meus amados, aqui no quarto Evangelho de João, está escrito assim: Jesus Cristo, Ele fala conosco através da sua palavra. Vamos aqui no quarto Evangelho de João,
que diz o seguinte: na verdade vos digo, capítulo 10, versículo 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas subir por outra parte, é ladrão e salteador. Primeiro versículo. Aquele que não entrar pela porta. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus aqui, ele é a porta. Muitos estão querendo entrar por cima do telhado, ou por cima do muro, ou arrombar o muro e entrar de qualquer forma. Mas não é de qualquer forma. Aqui a palavra está dizendo, o primeiro versículo do capítulo 10. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas subir por outra parte, é ladrão e salteador. O versículo 2 diz assim: aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. Não existe salvação a não ser que entre pela porta. Quem é a porta? Quem é o caminho? Quem é o Salvador? É Jesus. O que eu quero falar sobre isso? Para entrar no caminho pela porta, você tem que obedecer à palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos adverte, mostrando quando Jesus Cristo diz assim: um novo mandamento eu vos dou. Ou o meu mandamento é esse. Tem duas versões. No capítulo de João encontrei duas versões, tem mais. Mas ele diz: o meu mandamento é esse, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Não está tendo amor no meio do povo de Cristo. É um amor disfarçado, um amor de momento. Não tem amor sincero. Primeiro ponto, eles julgam por qualquer fraqueza ou qualquer coisa que você fizer, que não é pecado mortal, mas é pecado, mas eles já vão logo te matando espiritualmente. Eles já vão logo te derrubando, já vão logo tentando te matar. Mas aqui, na palavra do Senhor, Jesus Cristo manda amar. Se você não tem o que falar para seu irmão, fica calado e ora. Pede a Deus para Deus abençoá-lo, em vez de condená-lo por um pequeno deslize que ele praticou. Se você faz isso, você está começando a obedecer a palavra do Senhor. Quando ele diz também lá na palavra dele, diz assim: ninguém tem maior amor do que esse de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, estão fazendo ao contrário da palavra do Senhor. É o que se encontra agora em todos os lugares, é as pessoas julgando o outro porque ele cometeu alguma coisa que para eles já é um pecado mortal. O único pecado que não tem perdão, é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E estão esquecendo que todos pecaram, todos nós somos pecadores. Então nós temos que pedir graça ao Senhor para quando um dos nossos irmãos cair no fracasso, nós temos que procurar ajudá-lo, demonstrando o grande amor. Então, aqui fala que tem que entrar pela porta. O que é a porta? É o amor. A porta, a chave.
que abre a porta do céu para mim e para você é o amor, e através do amor vem a caridade, vem o bem. Fazer o bem, demonstrando o teu grande amor, não para fazer para os outros ver, é para fazer para você e Deus, demonstrando o teu amor. Muitos até se começa a julgar as pessoas até por enfermidade. Ah, fulano está enfermo, que lá ali foi um pecado que ele cometeu. Será que foi? Será que é pecado? Ou algo que você fez que não deveria ter feito, se machucou e causou uma enfermidade. Não foi Deus que mandou você escolher, foi você que escolheu. Aí será que é porque ele está em pecado? Ou os discípulos de Jesus, o próprio Jesus, quando estava todo machucado, será que foi pecado? Jó foi pecado? Não, gente. Essas coisas acontecem para se manifestar o poder de Deus sobre nossas vidas. Muitas das vezes vem a enfermidade para que a gente tenha algo para contar no futuro, ou hoje ou amanhã, para alguns dos irmãos, porque não existe vitória sem luta. Se você não tem luta, não tem vitória. Para você ter vitória, você tem que lutar. Muitas das vezes você luta da forma errada, faz da forma errada. Mas aquele bom lutador, ele luta com as armas certas. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra outra coisa, a não ser contra a carne e contra as potestades. Eu errei dizendo que a nossa luta não é contra a carne, é sim. A nossa luta é contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra os nossos pensamentos, contra as potestades. Muitas das vezes nós pensamos uma coisa, mas erroneamente. Antes de fazer qualquer coisa, temos que orar a Deus para que Deus possa abrir o nosso entendimento para poder nós tomar a nossa decisão. Amém? Porque aqui está escrito: a este o pastor abre e as ovelhas o ouve ouve a sua voz e a chama pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. Por quê? Porque elas conhecem a voz do seu pastor. Quem é o seu pastor? Seu pastor é Cristo. Quem é o seu pastor? É Cristo. Escuta a voz do Senhor, não a voz do homem. Primeiramente, antes de você julgar, você primeiro se julgue primeiro. Olhe para você e diga: será que eu estou apto? O que eu tenho esse poder? O que eu tenho esta autoridade para julgar o meu irmão, para condenar o meu irmão, para dizer que ele está errado? E eu, como eu estou na presença de Deus? Poucas pessoas admitem que erra, admitem que falha, só querem ser o certo. Mas lá na Epístola de João e vários outros versículos também fala que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, enganando a ele mesmo. Já é o primeiro pecado. Como está escrito, e todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, todos nós somos pecadores. Sim, remidos, mas somos pecadores. Pecamos todos os dias e erramos todos os dias.
então não podemos julgar. E quando as tira e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Se você conhece a voz de Deus, você não vai seguir outra pessoa, a não ser a voz do seu pastor. Quem é o seu pastor? É Cristo. Nós temos pastores aqui na terra, pastores que cuidam de rebanho. Mas se esse pastor não está conduzindo pelo Espírito, não é Deus que está fazendo. Não é Jesus que está fazendo. É ele, pelo espírito do mal. Está dividido. Os cristãos da terra, aqui no Brasil mesmo, estão divididos. Que nem um certo pastor disse, eu quero ver quem que vai ajudar um certo político ou outro certo político, se é o Deus da esquerda ou o Deus da direita. Só existe um Deus. Só é um Deus. Só é um Jesus. Só é um Espírito Santo. Não existe esse negócio de Deus da direita e Deus da esquerda. Não existe, é um Deus só. Então já estão errando por aí. Já estão pregando heresias e falando bobagem. Estão querendo entrar por cima do muro. Mas para esses pastores que estão tentando entrar por cima do muro, está aqui, ó. É ladrão e salteador. Mas de modo nenhum seguirão outras. Está escrito na palavra do Senhor. Diz assim, ó, mas de modo nenhum seguirão outros. Antes, foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Está vendo? Jesus está mandando que nós fugimos dos ensinamentos errôneos. Dessas coisas que hoje os homens criaram para si mesmos. Eles fazem de tudo para iludir o povo. Você vê as pregações de hoje em dia, o que se fala é em dinheiro, é dízimo, é oferta. E fala mais que se você não der o dízimo, você é ladrão, se você não der a oferta, você é covarde, é ladrão. Se você não der o dízimo conforme eles querem, que eles determinaram, o migrador vai entrar na tua casa e já começa a praguejar, já começa a rogar praga para você, lhe amedrontar. Isso aí é palavras de homens errôneos que querem enriquecer através dos mais pobres. Mas aqui diz a palavra do Senhor, que Jesus falando, que as ovelhas fogem, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não acreditaram o que era que ele dizia. Jesus dizendo essa parábola para eles, e eles não acreditando no que Jesus falava. Jesus aqui está falando, tendo, pois, Jesus
a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ó, Jesus Cristo, no versículo 7, acompanhando a leitura no versículo 7, Jesus Cristo aqui já está esclarecendo, dizendo: em verdade vos digo que eu sou a porta. A porta das ovelhas. Quer dizer, Jesus é a porta. Todos quanto vier, olha aqui o que é que Jesus diz para muitos enganadores, para muitos que permanece sendo enganado. Ó, Jesus diz aqui, ó, no versículo 8, o que é que Jesus diz? Ó? Todos quanto vieram antes de mim são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Versículo 8 do capítulo 10, viu? Jesus está dizendo aqui: todos aqueles que veio antes de mim são ladrões e salteadores. Por que Jesus está dizendo isso? Porque nenhum cumpriu o que era para se cumprir. Nenhum cumpriu. Todos mentiram, todos pecaram. Todos mentiram, todos pecaram, todos falharam. E por que hoje o julgamento é notório dentro de todas as religiões, das igrejas, da congregação cristã? Porque o nome certo mesmo não era para ser igreja, é para ser congregação, ou casa de oração, ou templo de oração. Porque igreja é eu e você. A Bíblia fala que Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem buscar a sua igreja. Porventura, Jesus vai levar prédio? Para que Jesus quer prédio? Para que Jesus quer construção? E aqui fala a respeito do que está acontecendo, do que aconteceu. As pessoas estão pregando um evangelho de mentira, um evangelho de riqueza, de luxúria. Mas Jesus Cristo não chamou você para ser rico, para viver na luxúria. Certo que ele não vai também interferir se você for um bom administrador e prosperar com seus negócios. Você pode ser um homem rico, mas ser humilde. Mas a riqueza não deixa ser humilde. A riqueza sempre traz a avareza, a mentira e a ganância. Esses pastores estão tudo riquíssimo, e não olham para aqueles que estão pobres. Eles acham que são pobres, mas ninguém é pobre. Espiritualmente, aquele que segue a palavra de Deus, ele pode não ter nem onde dormir, nenhuma cama para dormir, mas ele não é pobre, porque ele tem a graça de Deus sobre ele. De que adianta você ganhar o mundo inteiro, ser rico, ser supermilionário e não ter descanso eterno reservado para a tua alma? Então não se deixe enganar por ninguém. Jesus está dizendo aqui, Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por ela, salvar-se-á. E se entrar, sairá e achará pastagens. Jesus disse: se você entrar pela porta, se salvar-se-á. Mas se não entrar pela porta, meu amigo, por cima do muro, por cima do telhado, arrombar o muro, não tem escapatória. O que você me diz desses homens
que anda mentindo, pregando o ódio, a mentira, a discórdia, a separação. Jesus Cristo, ele veio para demonstrar o seu amor. Jesus Cristo, ele veio para nos ensinar a amar. Mas hoje nós vemos o nosso país, o Brasil, dividido. Chegou um tempo em que só um homem só dividiu. Imagine se fosse mais. Tudo desprevenido. Os homens tudo, o povo tudo sem raciocínio. Porque aquele que crer na palavra e ler a palavra, ele não deixa ser enganado por ninguém. E o ódio continua. Mesmo o semeador da discórdia sendo desmascarado, os semeadores, que não só é um, é muitos semeadores, o povo deixa de adorar a Deus para proclamar o nome de mentirosos, de pecadores, erroneamente. Mas Jesus Cristo, ele está dizendo aqui, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Quer dizer, se entrar pela porta, e sairá, e achará pastagem. Salvar-se-á e achará pastagem. Você pode até dizer, esse cara não sabe nem falar direito. Não, eu sou analfabeto. Mas eu digo uma coisa para você, ninguém me engana com riqueza. Ninguém me engana. Sabe por quê? Porque Jesus é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Eu cheguei aqui em São Paulo sem nada. Sem nada. Nem um colchãozinho velho para dormir tinha. Já foi minha irmã que emprestou um colchão. Dormi eu e minha esposa num colchãozinho no chão. Entremos numa casa. Viu? Sem nada. Nem a entrada do aluguel foi dada. Mas Deus abriu as portas do coração da mulher, nos deu a chave, entramos. Eu poderia, que eu sou aposentado, mesmo ganhando pouquinho, eu poderia ir numa loja, né, arrumar uma entrada, ir numa loja, encher a casa de móvel e não poder pagar, me enrolar todinho. Mas sabe o que é que eu faço? Eu vou para o joelho. Em poucos dias, Jesus imobiliou a casinha. E não é coisa velha não, gente. Tudo novo, tirado da loja. Comprado na loja. Tá vendo? Por isso que eu digo a você, não adianta você se precipitar a fazer coisas erradas para querer se dar bem. Melhor você ganhar o reino dos céus do que riqueza na terra. Que adianta? Jesus está dizendo aqui na sua palavra. Você tem que tirar o seu tempo para ler a Bíblia. Estudar a palavra do Senhor. E diz aqui, ó, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Glória a Deus, o versículo 10. Diz, ó, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenhas com abundância.
Jesus Cristo está nos oferecendo a vida. A vida. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dar a sua vida pelas ovelhas. Estão dando ou estão tirando das ovelhas? Me responda. Estão dando ou estão tirando das ovelhas? Matando as ovelhas, levando elas por um caminho errado. Versículo 11, viu? Está falando aqui, ó. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Me mostra um pastor aqui, desses que você conhece, que dá a vida pelas ovelhas. Né? Eu vou só explicar a vocês que não conhecem. Deus, Jesus, faz uma comparação do seu povo como ovelha, porque a ovelha é o bicho mais sensível e mais obediente que tem. E uma ovelha, quando ela baixa a cabeça que começa a caminhar, as outras tudinho acompanham ela. Vocês sabiam disso? Então, os pastores usando de má fé, sabendo de algo desse, em vez deles levar as ovelhas para pastar em pastos verdejantes, eles levam para comer grama seca e beber água suja e lameada. Fazendo baderna na rua, perseguindo o irmão, porque é do partido A, do partido B. No meu tempo, quando eu me converti, as pessoas que entravam de política eram excluídos da igreja. Aí, não, mas aí era um tempo carrasco, era um tempo... Não, não era um tempo carrasco. Todos os políticos são mentirosos. Apareça um aí, diga para mim que nunca mentiu. Todos os políticos são mentirosos, enganadores. Como que um pastor pode ser chefe político? Como que um pastor pode usar a casa de Deus para fazer política? Sabe por que eles fazem isso? Na ganância da riqueza, da luxúria. Mas para esses está reservado o lugar. Não sou eu que condeno, é a Bíblia que condena. A Bíblia diz que para os enganadores, aqueles gananciosos que enricam e procuram riqueza em vez de Cristo, o lugar deles está reservado. Como o Senhor falou nesse instante que não podia condenar. Não, eu não condeno. Mas a palavra do Senhor há de julgar. Muitas pessoas estão com os olhos vendados, os ouvidos agravados para não ouvir a voz da verdade. Qual é a verdade? Que Jesus Cristo é o único que pode salvar. E ele diz na sua palavra, aqui em Mateus capítulo 24, versículo 4, Jesus diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome. Em nome de Jesus eles estão enganando as igrejas, o povo. Enganando as ovelhas. Aqui está dizendo, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso nos pastores. E é em todos, eu não vejo, não. Eu não tiro um pastor. Não. É dízimos e oferta.
Todo mundo quer abrir congregação e bota uma placa de igreja. Já é errado dizer igreja, que não é igreja. É uma congregação, é uma sinagoga, é uma casa de oração, é um templo de oração. Mas igreja é eu e você. Jesus disse para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, comparou Pedro como uma pedra, por quê? Porque Pedro era duro. Pedro era duro, era um homem duro, um homem que quando dizia é pau, e é pedra, um homem de palavra sincera. E mesmo assim Pedro ainda errou, quando estava lá em Tito. Mas Paulo comeu, bebeu, dançou, farrou. Mas quando ele diz que eles têm que circuncisar, Paulo disse não. Ele aceitou lá com Paulo, disse que estava tudo certo, voltou para Jerusalém. Só uma historinha que eu estou contando aqui, mas é a verdade. Para vocês entenderem. Para vocês entenderem. Comeu, bebeu, farrou, dançou e foi embora para Jerusalém. Quando volta de Jerusalém, já voltou com outro assunto, que não concordava. Mas ele deu a palavra que estava certo, que estava concordado. Quando chega lá, os irmãos não aceitaram, ele volta para trás. Antes dele dizer, ele tinha que primeiro vir cá, falar com os irmãos. Paulo disse para ele, as suas palavras estão feitas palha no vento. Foi grande a discussão dos dois. Por quê? Porque Jesus diz assim, que as tuas palavras sejam sim, sim e não, não. Que passar disso é procedência maligna. Todos esses pastores no passado, não vou falar aqui porque sou dele, do lado dele, não. Eu não tenho política, não. Não sou político, não, nem tenho lado político. Mas eu vi vários comentários do próprio pastor aí, do chefe da cúpula, que dividiu o povo. Ele usa a própria igreja dele para dividir o povo. Que a igreja dele não é dele, é de Deus. Mas agora ele tomou posse. Deixou Deus de lado e botou política no meio. Deus se afastou. Deus diz assim, ó, enquanto estiveres comigo, eu estou convosco, mas quando vós me deixar, eu também vos deixarei. Está escrito. Sou analfabeto, mas não sou besta. E eu tenho certeza que se não obedecer a Deus, não tem salvação. Não tem salvação. Está escrito, ó. Vou ler só uma parte. Aqui rapidinho para eu encerrar o vídeo. Está escrito aqui, ó. Está escrito. Deixa eu procurar aqui para vocês, viu? Glória a Deus. Eu digo a vocês, meus amados, que a coisa está ficando difícil. A coisa está ficando difícil. Mas as palavras de Deus permanecem para sempre. Tem um versículo na palavra de Deus que diz assim: se me ama, guarda os meus mandamentos. É a palavra de Jesus. Se me ama, guarda
os meus mandamentos. Então, muitos não entendem o significado da palavra do Senhor. Aqui, ó, versículo 15, achei. Versículo 15, viu? Primeiro Jesus diz assim, ó, na verdade, o 12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que esta, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O 13, viu? O 13. Se pedires, o 14 agora, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas aqui no 15 diz assim, ó, se me amardes, guardará os meus mandamentos. Se me ama, guardarás os meus mandamentos. Qual é o mandamento do Senhor? Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus Cristo fala na sua palavra. Se me ama, guardarás os meus mandamentos. Esses homens estão certos? Esses homens estão corretos? Me responda. Se estão. Jesus está falando a sua palavra. Sabe o que é que eles são? Falsos profetas, como está escrito no capítulo 10. No capítulo 24 de Mateus, está escrito assim, ó. Deixa eu ler para você entender. Para que nós não venhamos ficar pensando aqui, ó. Jesus disse assim, ó. Jesus respondendo disse, versículo 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Todas essas coisas que eles estão fazendo, eles botam o nome de Cristo no meio. Você acha que está certo? Lê a palavra, busca a palavra, ora ao Senhor, clama, jejuma, consagra, para que você não seja enganado. Porque muitos são os que estão aí enganando o povo, enganando as nações, enganando as ovelhas. Jesus diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu vejo aí a ganância desses homens por dinheiro. Tudo por dinheiro, nada é por amor. Nada que eles fazem é por amor. Eu vou encerrar, mas observa o que Jesus diz, ó. É o 11, viu? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Você acha que o seu pastor está fazendo certo? Faz um teste.
Vê se ele é caridoso. Você mesmo percebe que não é. A caridade. O amor, depois do amor vem a caridade. Que está escrito, ó. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Os bons pastores estão nas suas mansões, luxando. Mas eu digo para vocês, permaneça firme nos caminhos do Senhor. Que um dia será cobrado deles todo o mal que fizeram contra vós. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.